Existe uma coisa que a ansiedade faz silenciosamente com muitas pessoas. Sabe o que é? Ela transforma a vida em pensamento. Tudo passa primeiro pela mente. Tudo precisa ser analisado, interpretado, previsto, controlado. E talvez você conheça essa sensação. A cabeça nunca para. Mesmo nos momentos simples, a mente continua ocupada. Você está em um jantar, mas pensando nos problemas. Está descansando, mas antecipando o amanhã. Está conversando com alguém, mas emocionalmente completamente distante. É como se a vida estivesse acontecendo e a mente nunca conseguisse realmente chegar até ela. E talvez o mais difícil disso tudo seja perceber que pensar demais nem sempre significa refletir melhor. Às vezes significa apenas estar preso dentro da própria cabeça. Porque existe uma diferença importante entre usar o pensamento e ser consumido por ele. E muita gente hoje está vivendo exatamente isso. A mente tenta prever tudo, controlar tudo, entender tudo, como se pensar sem parar pudesse proteger contra o sofrimento. Só que existe um preço emocional muito alto nisso. Porque enquanto a mente tenta controlar a vida, a própria vida vai passando. Os momentos passam, as pessoas passam, o presente passa. E a pessoa continua mentalmente ocupada demais. Ocupada demais para realmente sentir o que está vivendo. Inclusive, uma coisa que eu percebo hoje é que muita gente já não consegue apenas viver uma experiência. Precisa imediatamente transformar tudo em análise, preocupação, comparação, interpretação. É como se a mente nunca permitisse simplesmente existir no momento. E talvez isso tenha relação direta com a ansiedade. Porque a mente ansiosa raramente descansa na experiência presente. Ela vive tentando antecipar o próximo risco, o próximo problema, a próxima possibilidade de sofrimento. Só que, quanto mais ela tenta controlar tudo através do pensamento, mais distante emocionalmente a pessoa vai ficando da própria vida. E isso produz um cansaço muito silencioso, muito grande. Não apenas mental, mas existencial. Porque viver permanentemente dentro da própria mente faz a pessoa perder presença emocional. Ela funciona, resolve coisas, cumpre tarefas, mas sente cada vez menos conexão com o agora. E talvez o equilíbrio emocional comece exatamente aqui. No momento em que você percebe que nem toda incerteza precisa ser resolvida mentalmente antes da vida acontecer. Porque algumas coisas precisam apenas ser vividas, sentidas, experimentadas e sem controle absoluto. E foi observando esse excesso de pensamento que nasceu o assistente Ansiedade e Equilíbrio, que está aqui na descrição desse vídeo. Não para impedir pessoas para refletirem, né? Mas para ajudá-las a organizarem pensamentos sem desaparecerem emocionalmente dentro deles. Porque talvez clareza não seja pensar sem parar. Talvez seja conseguir pensar e ainda assim continuar presente na própria vida. E existe uma coisa muito importante aqui. A mente humana precisa de reflexão, mas também precisa de descanso emocional. Precisa conseguir existir sem transformar tudo em preocupação. E talvez hoje
você não esteja apenas cansado de pensar. Talvez esteja cansado de viver distante demais do momento presente. Reflita um pouco sobre isso. E me conta uma coisa: com quais ou em quais momentos você percebe que a sua mente impede você de realmente viver o agora? Escreve aqui nos comentários. Compartilha comigo, se quiser.